né, o tal do caipira de interior. Né? A minha formação é em ciência da computação, tá? E trabalho ultimamente com teoria da computação, né, a parte formal. Paulo me disse que tem um pessoal aí de várias áreas, né, então espero que a gente consiga conversar sobre bastante coisa. Não... Que cidade você veio? Você não falou a cidade. Tá, eu vim de uma cidade que ela se chama Analândia. É uma cidade que ela tem 4.000 habitantes. Ela é bem pequenininha, bem pequenininha. Se vocês conhecem, por exemplo, uma cidade conhecida do estado de São Paulo, São Carlos, é uma cidade próxima. Então, eu venho de lá. E caí por muito acidente. Eu vim para a reunião do TUG, que é o Tech User Group, que teremos a partir de amanhã. E o Paulo me colocou numa fria, basicamente, né? Mas é muito legal tá com vocês aqui para poder falar um pouquinho não somente do que a gente se propôs a falar aqui, mas também contar um pouquinho da minha experiência com Tech, da minha experiência com LaTeX. Conto para vocês todos os erros que eu cometi até então e conto também aquilo que eu muito provavelmente vou cometer daqui para frente, né? Então é mais ou menos isso. Antes de falar desse tópico em particular, Paulo me disse que falou, né, contou para vocês aí um pouquinho do que é o LaTeX, né? Mas assim, só para revisar algumas coisinhas, né, LaTeX, na verdade, né, ele é um programa, no caso é um programa um sistema de tipografia, como as pessoas gostam de falar, mas na verdade é uma coisa um pouquinho mais abstrata, né? Para o pessoal aí de exatas, ele é uma coisa que a gente chama de sistema de reescrita, né? Que é o tal do rewriting system, que você tem, é praticamente uma relação binária, você tem um mapeamento de uma coisa para outra, né? Então, onde a gente viu aqui, por exemplo, você define uma macro chamada nome, e nesse nome você põe o teu nome, em algum momento você faz a transformação. Basicamente é isso. É um conceito muito simples, só que é uma coisa que deixou de ser usado nos tempos de hoje, né? Hoje ninguém fala muito mais em reescrita as macros. Falar de macro hoje em dia parece que você está falando de uma coisa proibida, de uma coisa que caiu em desuso, né? Que ficou ultrapassada, né? Mas na verdade não. As macros, elas são muito utilizadas hoje em dia, inclusive, não sei se aqui alguém programa em Clojure. Clojure é um dialeto de Lisp, escrito em Java. Clojure, deixa eu ver mais, Rust. Rust é uma linguagem parecida com C, né, uma linguagem mais recente. E são linguagens que possuem macros com outro nome. No caso de Clojure, eles chamam de extensibilidade sintática, que é muito mais bonito de se falar, né? Então, quer dizer, chocam menos as pessoas, mas no fundo você está tratando do mesmo fenômeno, tá? Eu estou falando tudo isso só para explicar para vocês, porque a minha tese de doutorado foi exatamente sobre macros. Então, eu acho que eu sou a pessoa que tem que estar a favor, né, falar pro macro. Então, e macro tem uma característica muito legal, e o Paulo disse isso, que é é um conceito que a gente chama de abstração textual, que você consegue pegar pedaços de texto e extrair estrutura comum, né? Então imagina, você fala assim, puxa, mas isso daqui está se repetindo, ou isso daqui eu posso encapsular de uma outra forma. Por exemplo, foi comentado aqui dos estilos, né? Então você tem, por exemplo, eu viro para você e falo assim, olha, essa palavra tem que estar em destaque. O que é destaque? Para algumas pessoas pode ser o texto em itálico, para algumas pessoas pode ser o texto em negrito, para outras pessoas pode ser em sublinhado. Enfim, quer dizer, perceba que a gente acaba se adequando às nossas próprias realidades. Então, sistemas de macro oferecem esse tipo de facilidade para a gente e a gente consegue representar bastante coisa. Bom, o Donald Knuth, quando ele
propôs o TeX, né? Na verdade, o que aconteceu? Não sei se o Paulo contou um pouquinho da história. O Knut, talvez uma das maiores autoridades de computação do século XX, ele estava muito irritado da forma como os livros dele estavam sendo editados. Ele estava muito, muito bravo. E o que ele decidiu? Ele falou assim, não, eu vou criar o meu próprio sistema de tipografia, né, que eu possa editar os meus livros. No caso, ele estava editando o Art of Computer Programming. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse livro, é um livro, acho que são 3 ou 4 volumes, é um livro maravilhoso de se ver, né? Tanto que ele diz que computação é arte, né? É muito bacana, né? Inclusive ele dizia que um algoritmo, eu só acredito em um algoritmo quando eu vê-lo funcionando, né? Ele oscila, o Donald Knuth, ele oscila bem entre a teoria e o pragmatismo. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Ele é extremamente teórico, mas ele traz as coisas para a aplicação. Então isso é muito bacana. E, bom, ele criou o sistema de tipografia dele, que foi o TeX. E, em um determinado momento, ele disse, bom, eu não quero passar isso para ninguém, eu fiz para meu uso pessoal. Tanto que em TeX puro, como a gente fala, o plain TeX, você não faz muita coisa. Assim, você não tem o cross-reference, você não tem os labels, você não tem esse tipo de recurso. Se você vê, por exemplo, o código-fonte de um dos livros dele, ele faz o índice na mão. Ele vai lá, vê a página que foi e coloca. Porque, para ele, naquela época, era o suficiente. Ele queria simplesmente aspectos visuais, né? Ele fez uma fonte, ele fez que a Computer Modern é dele. Né? Enfim, ele teve todo um trabalho, eu gosto de falar, artesanal e artístico, né? Para compor. Muito bem. Aí a gente teve o Lamport, mais para frente, que falou assim, não, é muito complicado usar isso daqui, vamos criar algumas abstrações, né, que sejam mais compreensíveis, que sejam mais palatáveis. E aí que a gente chegou no LaTeX. O LaTeX é basicamente um sistema de tipografia. Então, o que acontece? Quando a gente escreve, por exemplo, um texto, a gente escreve um texto no nosso editor, quando ele é convertido, existe um processo de conversão, uma transformação, digamos assim, né, para os puristas, você transforma a parte textual em objetos, no caso, no formato que você está saindo. Como você está saindo, né, resultando em arquivos PDF, né, você usa os comandos, as literais, né, que o pessoal fala, os comandos primitivos do formato PDF. Então, tudo que você faz no TeX acaba virando um comando do PDF que você pode, que é exibido na forma de um arquivo. Né? E no começo eram coisas bem simples, você tinha a parte textual, a parte matemática, né? E existe muita coisa por trás disso, por exemplo, balanceamento de... a gente fala balanceamento de linhas. Então, por exemplo, às vezes você vê que você escreveu um texto, ele está assim. Você inclui 2 ou 3 palavras, ele muda para tentar acondicionar uma quantidade suficiente de palavras por linha para tornar o seu aspecto, te proporcionar um aspecto visual melhor. Então, tem em LaTeX, por exemplo, o conceito de cola. Eu acho isso um barato, né? Então você fala assim, qual é a distância que eu tenho que manter? Por exemplo, qual é a distância que eu tenho que ficar de vocês? Aí falo, você tem que ficar a 1,5 metro. Isso é uma forma rígida de se colocar. Uma outra forma que você pode falar, não, eu quero uma cola. Ou seja, eu posso ficar o mínimo aqui, o máximo aqui e o meio termo tem que ser esse. Então, são formas inteligentes que não só o Knut, como o Lamport, como o Frank Mittelbach, mais esse pessoal aí que trabalha com TeX, encontra para proporcionar uma experiência tipográfica muito mais interessante. Então, no começo você não tinha muita coisa, você tinha a parte matemática e a parte de desenho, ela era muito preliminar. Então, assim, você precisava fazer um desenho, digamos assim, você precisava fazer uma caixa, um retângulo. Você tinha que fazer ponto por ponto. Você falava assim, olha, a coordenada tal e a coordenada tal, vamos traçar uma linha. Então,
você fazia definitivamente, né, como, em vez de você usar a régua e o lápis, você usava alguns comandos do tipo put, aí uma coordenada XY, put, outra coordenada ali, e pedia para traçar. Então era uma coisa bem rústica, porque na verdade não era o propósito, não era o propósito, né? Antigamente o TEC ele só era coisa de matemático, né? E de algum outro aventureiro, né? Hoje em dia está muito mais abrangente, oferece muito mais coisa. Bom, historicamente a gente teve alguns pacotes gráficos que começaram a ser incluídos e desde essa parte aí acho que o primeiro que houve foi o Picture Mode. O Picture Mode ele oferecia algumas conveniências, digamos assim, tá? Não sei se vocês escutaram o Paulo falando no cafezinho, né? O TEC ele tem uma propriedade que ela é uma faca de dois gumes, né? Que ele é Turing completo. Pessoal aí que não é de computação, é de complexidade, né? A Turing completeza ela é uma propriedade que diz mais ou menos o seguinte: você consegue qualquer função que seja computável computacionalmente, né, que seja realizável computacionalmente, pode ser feito por esse sistema. Obviamente, isso não significa que é eficiente, isso não significa que é preciso, mas é uma propriedade muito grande. Linguagens de programação têm essa propriedade. Então, o TEC ele não é somente um simples editor, ele é uma linguagem ele é um sistema de tipografia, ele é uma linguagem de programação. Então, quando as pessoas perceberam isso, as pessoas falaram, poxa, vamos colocar comandos que permitem que as pessoas façam coisas mais ousadas, né? E aí a gente teve o Picture Mode, que melhorou para você fazer alguns desenhos, e muito recentemente teve o PS Tricks. PS Tricks foi uma série de macros, um conjunto de macros que permitia que você fizesse desenhos, só que você não conseguia você não gerava o PDF diretamente, você tinha que passar por um formato intermediário que era o PostScript, né? PostScript também é uma linguagem, a gente conhece como uma visualização, né, um documento, mas na verdade o PostScript é também uma linguagem de programação. Por mais incrível que pareça para vocês, PostScript é uma linguagem de programação. E é uma linguagem de programação que é baseada em pilha. Que gente, desculpa, é que eu realmente gosto de linguagem, eu realmente gosto do que eu falo. Então, bom, teve esse PostScript. O pessoal amou, porque, nossa, você fazia coisas absurdas. Só que tem o problema de você não gerar PDF. Você tinha que gerar em um segundo passo. Então você imagina só, você está lá fazendo a sua tese, um deadline de 18 horas. Você vai... Exatamente, claro. E obviamente você decide fazer isso no último momento, porque seu orientador achou que ficava bonitinho, né? E eu nem vou entrar na discussão das páginas aí, que eu fiquei ali só rangendo meus dentes ali atrás, eu já vi que eu não posso falar algumas coisas que eu penso. Bom, imagina só, você tem que gerar um PS, que é o formato do PostScript, rodar um PS to PDF, para você converter para PDF, aí você abre e você vê, enfim, era complicado isso. E hoje em dia, DVI, PS, outros formatos caíram em desuso. Eu acredito que hoje, vocês acho que concordam comigo, que o PDF virou um padrão de documento. Basicamente isso, né? Era um formato proprietário da Adobe. Eu diria que continua sendo, mas o PDF virou padrão ISO. Só que a Adobe continua colocando coisas, ela se dá o direito de enhance, né? Melhorar os PDFs dela, né? Então tem coisas que só funcionam no Reader, né? no Acrobat, mas PDF virou, se eu não me engano, virou um padrão ISO. Então, isso é uma coisa boa, né? É uma forma de você manter, é uma forma de você arquivar, e ele tem características muito interessantes. Bom, teve um cidadão, um matemático, chamado Till Tantal, que ele junto mais com dois loucos, o Christian Feuersanger e... quem que foi o terceiro? Eu não me lembro, que Deus o tenha.
eles falaram o seguinte, não, vamos fazer alguma coisa que seja possível trabalhar com PDF diretamente. E eles criaram um pacote, foi bem assim, sem muita pretensão, foi despretensiosa a proposta deles. Vamos criar alguma coisa que seja mais simples, chamada Tixi, que... let me find how to say here. It's like, como é que é? É T... o K é itálico e o Z maiúsculo, não me recordo. Enfim, aí alguém vai me perguntar, o que é isso? Tá. É uma boa pergunta. É um acrônimo recursivo. Só que é um acrônimo recursivo em alemão. Então, me desculpem, eu vou dever isso para vocês e eu realmente não vou falar, mas vocês podem procurar na internet. Isso é um acrônimo... Acrônimo recursivo, acho que vocês imaginam que é, por exemplo, o que me lembra na cabeça é o do projeto GNU, por exemplo. Né? Que é GNU is not Unix. Né? Esse é um acrônimo, ou seja, você define o acrônimo em termos dele mesmo. Né? Então, Tixi é exatamente a mesma coisa, só que pior porque é em alemão. Tá? E spricht kein Deutsch. Então tá, muito bem. Aí esses três aventureiros fizeram esse dito cujo pacote. Oi? Qual é a vantagem, tipo, o problema de converter de ou a conversão não é de 1 para 1, quando você passa, eu vou passar para o PostScript, depois eu vou passar para o PDF, qual é a inconveniência desse processo? Aparentemente, olha... Não tem exatamente problema técnico. A inconveniência se dá o seguinte, estamos falando isso de hardware de 25 anos atrás. Então, assim, vocês conhecem o LaTeX Companion? É um livro do Frank Mittelbach? Vocês conhecem? O LaTeX Companion é um livro, é um senhor livro sobre LaTeX. Eu tenho amizade pessoal com o autor do livro e ele me disse que quando ele punha para compilar o dito cujo livro, ele apertava o botão lá de compilação ou rodava o comando na linha de comando, ia tomar um café, ia ver outras pessoas, enfim. É aqueles bons tempos da computação de outrora, né, que você ia no mainframe, você digitava o teu job e você ia lá interagir com as pessoas, né, ajudar uma velhinha a atravessar a rua, porque isso realmente é importante, né. Então, assim, hoje você falar de velocidade de computação ou processo é de certa forma até ridículo, né, porque de fato as coisas melhoraram demais em ordens de grandeza, de magnitude, mas tinha esse problema, e era um problema latente, né? Tanto que hoje, se você olhar para o código-fonte do TeX e do LaTeX, você fala assim, mas por que os caras fizeram isso? Por que os caras estão salvando registrador? Por que os caras estão fazendo isso? Né? Se você olhar na história da computação, você economizar alguns kbytes, você economizar algumas instruções, era significativo. Então, assim, a gente tem que dar uma olhadinha para as coisas, de certa forma, com um olhar histórico. Então, a resposta é isso. Para hoje, não faria diferença nenhuma. Tanto que existe um pacote para o LaTeX que se chama, acho que se chama PS2PDF, se não me falha a memória, que ele faz, under the hood, né, debaixo do pano, ele faz essa conversão. Mas naquela época tinha esse problema e você, enfim, até hoje, se você pegar alguns documentos, por exemplo, eu não sei quanto que eu vou falar um pouquinho dele, quanto o autor aqui desses slides demorou, mas certamente a compilação dele levou bastante tempo. Eu particularmente, eu tenho um conjunto de slides que o fundo dos slides é assim, imagine que você tem uma sequência de 10 slides, tá? Eu passo inclusive o link se vocês quiserem usar em casa, testar para ver. Eu tenho a cidade de Londres desenhada no fundo e a Mary Poppins descendo de guarda-chuva. Então, o que o meu slide faz? Digamos que eu tenho 10 slides, é como se eu tivesse 10 quadros. A Mary Poppins desce, dá a voltinha e sai em 10 slides, para dar a impressão de movimento. Cada quadro seria uma coisa dessa de animação. Eu fiz assim, simplesmente por teste, para brincar alguma coisa. Demora bastante, demora pelo menos meio segundo
a quase 1 segundo para compilar cada página. Então, assim, veja que mesmo as coisas de hoje levam, dependendo do que você coloca, do que você faz, né, você tem um custo computacional, né? Enfim, voltando aqui, que eu acho que eu não vou conseguir falar nada dos slides, enfim. Nós temos, então, esse pessoal que fez o tal do Tixi. E isso causou uma revolução no que diz respeito à tech, LaTeX, enfim, a isso. Por quê? As pessoas pararam e falaram o seguinte, poxa, eu consigo usar para muito mais coisa do que originalmente eu pensava. Eu consigo usar para muito mais coisa. E foi aí que as pessoas começaram a se aventurar. Tanto que o manual do Tixi é gigantesco, tem acho que mais de 1.500 páginas. E assim, mas assim, tem uma série de comandos, uma série de estruturas, e uma das propostas desse pessoal foi o seguinte, tentar oferecer, bom, ponto importante, é tudo incompleto, você está no limite no limite da computação, você não consegue adicionar poder computacional, não adianta, esquece, você já está no máximo que pode ser oferecido. Entretanto, poder computacional não é a mesma coisa do que expressividade. Então, por exemplo, você fala assim, olha, você consegue desenhar uma casinha em LaTeX. Você fala, tá bom, mas é difícil pra caramba. Agora, é diferente se eu falar para você, olha, você usa essa macro aqui que já desenha um quadradinho para você. Entenda, é a mesma tarefa, só que com coisas muito mais expressivas, né? Você consegue fazer a mesma tarefa de uma maneira muito mais simples. Foi o que esses caras fizeram. Eles te deram um monte de coisa para você poder, né? Seria um go wild, né? Seja bem loucão e vá, né? Seja feliz para fazer algumas coisas no seu documento. Bom, eu não pretendo programar em Tixi com vocês, tá? Na verdade, o Paulo me pegou assim de surpresa para falar. Esse daqui é um talk que seria do Stefan. O Stefan Kottwitz, ele é um usuário tech alemão, né, amigo da gente, e ele mantém alguns sites em língua alemã e também em língua inglesa. No caso, o TechSample eu sei que é dele, o PDF Plots também é dele, eu acho que o TixID também é dele. Bom, enfim. Mas ele viria amanhã para a conferência, mas infelizmente ou melhor, felizmente, ele virou papai, né? Então, ele não pôde vir. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do que é possível fazer hoje com LaTeX. Tá? Então aqui ele elenca, os slides não são meus, então nós vamos decifrar juntos. Eu sei o suficiente de Tixi que eu usei na minha tese e também para outras coisas. Se vocês quiserem, eu também conto um pouquinho mais onde eu uso LaTeX. Eu não uso só para coisas acadêmicas, também uso para outras coisas, caso vocês queiram ouvir. Bom, então aqui tem a agenda. Então, Tixi se baseia no conceito de nodes e edges. Nodes seria a coordenada, né? O pontinho. E o edge seria, por exemplo, uma eventual ligação com algum outro nó. Então, basicamente é isso. Aí você fala assim, puxa vida, o cara escreveu um manual de 1.500 páginas para falar dessas duas coisas. Enfim. Alemão é uma língua difícil. Exatamente. Aliás, a hifenização em alemão já é NP completo, né? Mas enfim. Então, ó, aqui ele mostra um diagrama simples com 4 nós. Como que normalmente a gente faria isso? Eu faria. Você lembra lá do seu plano cartesiano? Aí você fala assim, olha, esse daqui é na posição 0, 1. Tá. Esse daqui é na 1, 0. Aquele ali é
É na 3, 1. Não, é isso mesmo? É. Não, o 4 ali. Seria na 2. É isso, tá certo. 2. Enfim, assim por diante. Você faria um por um. Puxa, é legal isso, bacana, né? Mas e se a gente puder expressar de uma forma posicional? Você fala, por exemplo, below left of 1, below right of 2, below right of 1. É muito mais intuitivo, é muito mais fácil. Então, no caso, node, sem problema nenhum, é o conceito, né, de um objeto gráfico. Aqui, entre parênteses, é uma coisa que a gente chama de label. Não é o label que o Paulo estava falando, é um label na figura. Então, aquele elemento, um elemento qualquer, tem um nome 1. É um identificador unívoco. Né? E o que está entre chaves é o valor, é aquilo que será exibido naquele lugar. Então, acho que sem muitas dificuldades. Isso daqui, o que está entre colchetes, é o que chamamos de atributos ou propriedades. Então, nesse caso aqui, eu estou falando o seguinte, eu quero que, no caso, o meu node 2, ele seja colocado abaixo e à esquerda do quê? Do meu nó, cujo nome é 1. E assim por diante. Tá? Obviamente, aqui é o ambiente que se faz as coisas de Tixi. E agora aqui em cima, acho que é importante comentar. Aqui, de novo, são alguns atributos que foram colocados. Nesse caso, auto significa para ele mesmo gerenciar a área ocupada, a área que esse desenho aqui vai ocupar. Node distance, eu acho que o nome já indica para a gente o que significa. Qual é a distância de um nó para o outro? Nesse caso aqui eu quero que seja 3 centímetros. Bem simples. E aqui já é um construto um pouquinho mais trabalhado. Tixi também é uma coisa que na computação a gente chama de DSL, que é a Domain Specific Language, é a linguagem específica de domínio. Existe uma espécie de linguagenzinha, uma mini linguagenzinha de programação que permite a gente especificar alguns comandos. Nesse caso, o que ele fala? Para cada nó, eu quero que aplique o seguinte estilo. Então, eu quero que seja uma bolinha, eu quero que efetivamente, porque não adianta eu falar que eu quero uma bolinha. Ele vai falar, isso daqui é uma bola, mas você tem que explicitamente pedir para que ela seja desenhada. E eu falo, olha, a fonte, no caso, aquilo que será aplicado para cada bloco que estiver entre as chaves, eu falo, eu quero que ele seja numa fonte que seja sans serif, né? Acho que todo mundo sabe o que é fonte sans serif. Deixa eu ver se eu sou péssimo para desenhar, mas acho que... Não tá de todo mal, né? Aqui tá mais ou menos. Isso daqui, ó, é a chamada, é o que eles chamam de serifa, né? Que é a o pezinho, a cabecinha, né? Então, por exemplo, uma fonte que ela tem serifa, Times acho que é o exemplo mais clássico. Uma fonte que não tem isso, Arial. Perfeito, Arial. Então, SF significa, né? Sans serif vem do francês, é sem alguma coisa, eu não sei o que é serif em francês. Alguém sabe? Serifa mesmo? Sem serifa, então. A palestra está indo maravilhosamente bem, o palestrante não sabe metade do que ele está falando. Maravilha, então eu digo, eu quero que a fonte seja desse estilo, eu quero que o tamanho dela seja largo, tamanho largo é fantástico, e eu quero que ela seja em negrito, tá? Então se a gente voltar para ver, definitivamente foi isso que foi acontecido. Isso daqui é o número em serif, tá? É meio estranhozinho, mas é isso, é sem serif, é isso, verdade, tá? Oi? Mas o programa fez a escolha da tipografia? Não, eu que disse. Ah,
tá. Eu disse aqui. Então, esse é o nome da fonte. Esse é o nome da fonte. Não, esse é o estilo da fonte. Esse é o estilo da fonte. É o seguinte, quando você faz um documento, vamos falar em LaTeX, ele determina por default, por padrão, que você vai usar Computer Modern como fonte. Ele determina isso por padrão. Você tem como escolher outras fontes, existe o LaTeX Font Catalog, que você pode escolher outras fontes para isso. Em geral, você sempre tem um par, você tem a fonte que a gente chama... Eu não gosto do nome fonte serifada, eu gosto de chamar fonte romana. Eu tenho essa predileção. Então você tem a fonte romana e você tem uma fonte sem serifa. Então, em geral, quando você carrega, faz um arquivo em LaTeX sem mudar alguma coisa no cabeçalho, no preâmbulo, você está usando a Computer Modern como fonte romana, como fonte com serifa, e a Computer Modern Sans, que seria o equivalente sem a serifa. Então, essa é uma pergunta importante, porque você fala assim, mas como é que eu mudo a fonte? Né? Como é que eu troco? Talvez até valha a pena comentar. Existem algumas fontes no catálogo do LaTeX. Para usar fonte do sistema, para usar fontes do seu computador, os engines, no caso você tem o PDF LaTeX, eu posso comentar isso depois. Ele não oferece opção para você fazer isso diretamente. Você tem que usar algum outro engine, algum outro sistema que ofereça, baseado em TeX, que ofereça isso, que é no caso o ZTeX, que é o XeTeX, o ZTeX, ou o Lua LaTeX. São as duas opções que temos no momento. E o ponto é o seguinte, existem algumas vantagens de usar um, existem algumas outras vantagens. Eu, por exemplo, eu sou um usuário clássico PDF LaTeX, mas para algumas coisas eu também uso o outro, que permite que eu defina fontes do sistema. É que existem algumas outras características que o LaTeX já trata para a gente, por exemplo, ligaduras. Né? Ligaduras o LaTeX já faz automaticamente. Por exemplo, digamos que você vai escrever a seguinte palavra, por exemplo, que eu me lembro, por exemplo. Se alguém aí quiser testar isso no LaTeX, escrever essa palavra, fiel. Tá? O ponto é o seguinte, vocês vão ver o seguinte, quando ele criar, né, o formato, ele vai fazer mais ou menos o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir. Ele vai fazer alguma coisa mais ou menos assim. Né? Ele vai juntar esse F com esse I, por causa de espaço, por causa de algumas outras características. Né? Isso que a gente chama de ligadura. Né? Que você torna o texto mais fluente, é aquele aspecto que ele é subjetivo, né? É a beleza, é a busca do belo. Né? Então, nesse caso aqui, obviamente existe uma teoria por trás disso, não é subjetivo no sentido de que cada um faz o que quer, né? Existe uma teoria por trás disso. Então, a fonte que você carrega, ela também tem que ter esse tipo de propriedade. Né? Mas a minha Times ela não permite que eu faça isso. Às vezes ela não oferece esse tipo de funcionalidade. Não sei se alguém aqui, por exemplo, usa Illustrator. Illustrator, você tem a opção de escolher glyphs particulares da fonte, né? Por exemplo, aquele G que tem aquelas voltas lá embaixo. Acho que é swoosh que chama, eu não me lembro. Isso. Por exemplo, isso daí é uma propriedade adicional que a fonte oferece. E muitas vezes o TeX é capaz de detectar algumas propriedades dessa na fonte. Então, a respeito da fonte, em geral você tem a fonte default do sistema, mas é possível que você use algumas outras fontes. Tá? Então aqui ele deu um outro exemplo, deixa eu ver se tem código aqui. Tem. No momento que a gente tinha os nós, nesse momento a gente passou a ter as ligações propriamente ditas, são os edges. Então se a gente for aqui dar uma olhadinha no código, o que ele fala? Path, no sentido de caminho, para cada
nó disso daqui, eu quero aplicar o seguinte estilo, eu quero que o tamanho que seja sem serifa e que seja pequeno. Enfim, aí ele fala, essa parte eu acho fabulosa, de um edge, vamos esquecer um pouquinho esses 3 elementos. Eu falo de 1 com edge para 4. O que ele vai fazer? Ele vai colocar para a gente para lá. Deixa eu só ver uma coisinha aqui antes que eu esqueço. Eu não sei se isso daqui está exatamente certo, porque se eu não me engano... Ah, tá certo. O path, ele coloca uma seta. O draw, ele põe uma linha. Então, se eu quisesse explicitamente falar que era uma setinha, eu tinha que pôr um símbolo de eu tinha que pôr uma coisa mais ou menos assim. Mais ou menos não, exatamente isso ali para eu falar, olha, isso é uma seta nesse sentido. Bom, então eu falo, olha, de 1 eu quero colocar uma linha para o 4 e assim por diante. Nesse caso aqui, como eu quero colocar um label, eu quero colocar um rótulo nos meus arcos, né, nos meus edges, eu coloco aqui. Então eu falo, olha, nesse caso, left e right, eu estou falando o seguinte, se eu quero que fica para cá ou para cá. Tá? No caso aqui, ele também determina, no caso, você sempre usa left and right, você não usa above ou below, nesse sentido, porque você sim, por exemplo, se você vai daqui para cá, digamos, aqui é left e right, se você vem daqui para lá, é exatamente o contrário. Então, é relativo à direção, ao sentido que você está indo, tá? Então, vamos continuar. Aqui já é usando o ambiente de matrix, né? De matrix, que é o posicionamento. Vamos ver se temos o código. Aqui é um pouquinho mais complicado, tá? Peço desculpas o aumento de complexidade, né? Isso daqui é mais um showcase do que se pode ser feito, mas a ideia é mostrar para vocês o que é possível. Então, no caso, aqui eu defino uma matriz de nós matemáticos, tá? Eu falo que eu quero um separador, seria a distância entre linhas. Aqui no caso eu tenho o valor e a unidade, eu tenho o separador de colunas e eu tenho a largura padrão. Isso daí é interessante porque o TIX vai sempre colocar como default a largura do objeto que você está digitando, que você está especificando. Então, se você escreve uma palavrinha pequena, poá, ele vai ficar um objeto desse tamanho. Se você escrever Pindamonhangaba, ele vai ficar um objeto desse tamanho. Então, se você especificar, por exemplo, a largura, independente da palavra, do objeto que está lá dentro, ele vai tentar colocar naquela largura. Então, isso é bem importante. O EM é... Oi? A unidade é EM. O que quer dizer essa unidade? Aqui? Não, EM. EM. EM, 4, EM. É porque ele é relativo ao tamanho É. da fonte. Exato. E nesse caso aqui é tamanho horizontal. O EX, o EX isso daqui é uma unidade, mas ela é proporcional ao tamanho da fonte. E essa em particular diz respeito à proporção horizontal. O EX, que seria o EX, é referente à altura vertical. Eu não me lembro muito da ditacuja. Bom, M é o nome. Lembra que eu falei para vocês que o que está aqui é o label? Bom, aqui eu defino os elementos da minha matriz. De boa, né? Pá. Muito bem. Agora, eu falo M, posição 1, 1. Olha que barato. Posição 1, 1. Para cá. Aí o resto acho que a gente já viu antes, o edge, toda aquela coisa. É que a matrix, o ambiente matrix aqui nesse caso, permite que eu faça essas especificações. Mas veja, isso daqui é computado em tempo de construção da página, né? Então, por isso que eu comentei que acho que
o TICS ele trata muito mais de expressividade do que poder computacional, né? PS Tricks você faz isso, sem dúvida nenhuma. O ponto é, se você tem estruturas muito mais convenientes para você fazer uma coisa, é óbvio que você vai preferir isso. Estamos aqui falando de seres humanos, né? Nós não somos máquinas que programam, né? Que simplesmente escrevem código baixo nível, né? Se você tem uma opção de escrever coisas muito mais simples, muito mais convenientes, é óbvio que você vai optar por isso. Bom, aqui não tem exatamente muito segredo. Ó, esse daqui é um flowchart, que também foi feito em TICS. Vamos dar uma olhadinha. Existe um pacote chamado Smart Diagram, que é construído em cima do TICS, né? Às vezes você tem um pacote que usa pacotes de outras pessoas. Então, nesse caso, Smart Diagram, eu falo, eu quero um Smart Diagram. Lembra sempre, lê a documentação, TechDoc, espaço, nome do cujo, ou techdoc.net, nome do pacote, lê a documentação. É chato, é complicado, enche a paciência, mas é a única forma que a gente tem de aprender. E escrever manual é horrível, horrível. Falo porque eu sou para escrever os meus. Então, aqui uma opção, eu falo que é um diagrama de fluxo na horizontal. Muito bem. O que eu tenho? Edit, LaTeX, BibTeX, Make Index, LaTeX. Pronto. É isso? É isso. Eu tenho isso. É que maravilha. O manual foi parar em 1.500 páginas para especificar exatamente o que vai acontecer em cada... Como é que isso virou 1.500 páginas? Porque esse daqui teve que ler as 1.500 páginas. Você não precisa ler isso. Você lê a documentação desse pacote. O ponto é o seguinte, você não precisa saber, por exemplo, como é que uma função computacional é implementada, desde que você saiba a sua API, a sua assinatura. Eu acho que esse é o ponto. Você não precisa saber como é que o LAPACK implementa uma função de baixo nível, desde que você saiba como você tem que utilizar. O grande problema é o seguinte, vou falar como desenvolvedor LaTeX. Às vezes não, eu vou falar assim, acho que acaba virando regra, documentação não é manual do usuário, tá? É a mesma coisa, por exemplo, eu também programo em Java, um Javadoc não é uma documentação do seu programa. Javadoc é especificação de API, visibilidade, escopo, método público, privado, variável global, enfim. O ponto é, eu acho que isso é uma deficiência da comunidade tech em geral, porque você faz a pessoa de tech faz coisas para outras pessoas de tech e nem sempre fazem para o usuário. Então, assim, existe um gap muito grande, existe uma lacuna muito grande nesse sentido. Então, às vezes você tem coisas, por exemplo, assim, que você fala, nossa, mas é simples. De fato, se você fala assim, poxa, isso daí é ridículo. Foi o que você disse, né? Você escreveu um manual de 1.500 páginas para você chegar nisso. Mas aí que tá, alguém teve a bondade, a gratuidade, né, de falar o seguinte, deixa eu pegar aquelas 1.500 páginas e condensar pelo menos um subset, uma particular funcionalidade para fazer um diagrama simples. A pessoa quer fazer um diagrama simples dessa forma. De novo, o ponto não é a computabilidade, o ponto é a expressividade. Tech vai fazer o que você quiser, inclusive o que você não quiser, principalmente. Mas o ponto aqui é como eu consigo escrever as coisas de uma forma mais simples, mais... Poxa, digamos que você não conhece esse pacote. Você, obviamente vai ler a documentação depois, né? Vamos ser bem sinceros. Você olha aqui, fica um pouco mais claro, por mais que você não saiba o que esteja acontecendo, existe uma ligação mental, assim, existe uma conexão mental que te permite criar uma imagem disso, né? Aí eu me aventuro para o lado da semiótica, né? Você cria uma representação muito mais aderente àquilo que a gente está acostumado. Você fala, bom, eu tenho um diagrama e ele é esperto, né? Detalhe, o diagrama é esperto, né?
Então, bom, eu tenho um fluxo, esse fluxo é horizontal. Então, eu tenho elementos que são separados por vírgula, então suponho que seja cada caixinha minha. Bom, então é isso. Aí eu tento rodar e eu chego naquela maravilha, né? Então, ó, temos mais um aqui, diagrama circular. Ó, a mesma coisa que a gente viu, clockwise. Ou seja, de novo, representação, expressividade. Desculpem se eu estou falando isso demais, mas no meu caso são quase 15 anos usando tech para a gente chegar num ponto e falar assim, o problema não é a computabilidade, o problema é a expressividade. Como você consegue fazer as pessoas usarem? Dando coisas que as pessoas vão usar. Exatamente. Meu pai é contador, meu pai não tem formação nenhuma com computação. Ele passou um dia, me viu escrevendo isso, falou assim, nossa, que coisa legal, assim é fácil. De fato. Por mais maluco que seja, se você oferece coisas que são muito mais convenientes para as pessoas, porque veja, o foco não é no seu documento, o foco é seu. As pessoas me perguntam, tá? E eu falo isso sem, me desculpem, eu sei que estamos num workshop de LaTeX, mas eu falo isso e me perdoem talvez a prepotência, eu acho que eu falo com propriedade. As pessoas me perguntam, eu tenho tanta dificuldade para escrever, eu faço tanta coisa na minha tese para escrever em LaTeX e tal. Eu sou muito claro, eu falo o seguinte, olha, eu prefiro um usuário de Word que saiba o que está fazendo do que um mau usuário LaTeX. Eu falo isso abertamente, porque eu acho que se você se propõe a fazer alguma coisa, se você propõe a usar, por exemplo, o LaTeX para escrever sua tese, tente usar, tente ver a documentação, né? Tente ver como as coisas são feitas, porque às vezes você acaba se metendo num buraco e que é difícil sair. É difícil sair. Aí você começa a fazer o código Frankenstein, né? Você pega a perna de um, você pega o braço de outro e você vai colando tudo lá e de repente você grita, it's alive, né? Mas é exatamente isso que acontece, tá? E eu não censuro isso. Por quê? Um workshop desse, como a gente está tendo aqui, não acontece. Esse é o primeiro workshop que eu sou convidado a falar. É o primeiro workshop. As pessoas falam assim, eu sou usuário LaTeX. Bacana, você vê o código do cara, você fala, você não usa LaTeX. Você é um ótimo alquimista. Né? A pessoa está prestes a descobrir, ou ela descobre a pedra filosofal, ou ela cria a tese dela, né? Basicamente é isso, né? Mas eu estou falando isso com bastante sinceridade para vocês. Aqueles links que o Paulo Ney mostrou para vocês, em particular, aquele link do Dikma Books, que é uma editora do Reino Unido, a autora, né, a autora daqueles livros, em particular o LaTeX for Novices, que é a Nicola Talbot, ela é muito didática. Eu recomendo veementemente que vocês olhem o material dela. Ela tem dois. Na verdade, ela tem 3 livros. Ela tem o LaTeX for Complete Novices, que é muito bom. Ela tem um livro chamado How to use LaTeX to Write Your PhD Thesis. Então, também é muito bom, é excelente. E ela tem um último, How to Use LaTeX for Administrative Work. Como você usa LaTeX para trabalhos administrativos. Mala direta, algumas outras, por exemplo, etiquetas, coisas que vão além do uso acadêmico, né? Então, eu acho que vale a pena pegar materiais assim, de pessoas que escrevem bem, pessoas que explicam bem as coisas. E ela é minha coautora em alguns projetos, e quando eu mando coisa para ela revisar, ela me volta com um zilhão de alterações. Mas é aquele olhar da pessoa que trabalha, não somente do ponto de vista tecnológico, mas também estar com a pessoa de saber quais são as necessidades. De novo, expressividade. Bom, aí ok? Agora temos um diagrama de bolha. Enfim. Vamos esquecer, esse metalogo aqui é só uma forma de digitar, eu ia falar typeset, de tipografar.
Tipografar? Vamos aceitar, mesmo que seja um neologismo. Bubble diagram. Gente, esse diagram é realmente smart. Vocês vão de concordar comigo. Eu simplesmente mudei os atributos e eu tenho aqui o meu diagrama de bolha. Tá? Agora um diagrama de constelação. Gente, tá ficando chato isso já, né? Ninguém tá fazendo nada, ninguém tá trabalhando. Opa! Diagrama descritivo. Esse tem mais coisa, pelo menos. Bom, não mudou muita coisa. Provavelmente par ordenado. Concordam? Então ó, style, abre aqui, fecha aqui. Por que isso? Veja que a vírgula é usada como separador. Então, se eu mantiver a vírgula, o termo que a gente usa em text seria ativa. Se eu manter a vírgula ativa aqui, ele vai achar que é um outro bloco. Então, eu colocando entre chaves, eu falo, esse escopo não. Conserve esse escopo. Então, item 1, né, parzinho ordenado, outro parzinho ordenado, e assim por diante. De novo, sem muito segredo. Opa! Agora é um diagrama de prioridade descritiva. Enfim. Bom, nada demais. Né? Tá ficando chato, gente. Tá ficando chato. Bom, resumo. É fácil de você digitar, mas você tem uma resposta muito surpreendente. Olha lá. É um CSV, né? Uma Comma Separated List. E veja que esse pacote ele já tenta, ele calcula, por exemplo, qual é o objeto maior, determina a largura do maior como sendo a default para os outros, enfim, outras coisas. Lembra? Então, se vocês quiserem descobrir o que é esse, vocês digitam no prompt seus. Por exemplo, TextDoc Smart Diagram. Ou vocês acessam www.textdoc.net, aí vai ter uma coisinha mais ou menos assim. Você vai ter lá, você vai digitar o Smart Diagram aqui e mandar buscar, você vai ter a listinha dos documentos. Bom, legal. Agora nós temos os flowcharts. Flowcharts também é uma coisa bacana, seriam os fluxogramas, né, os gráficos de fluxo. Aqui é um pouquinho mais complicado porque eu estou definindo os vários estilos que eu tenho. Então, deixa eu ver por onde eu começo. Bom, ele fala o seguinte, um nó de árvore ele tem a forma de um retângulo, ele tem os cantos arredondados, eu mando ele desenhar. Esse anchor significa, lembra que eu falei do ponto? Então, a partir de onde da minha coordenada, onde que eu vou colocar o meu objeto? Eu posso, por exemplo, colocar como se fosse um dock para cá, né? Fazer ele apoiar nesse pontinho, ou para cá, alguma posição qualquer. Nesse caso, eu estou colocando ele no centro de forma que ele vai ficar centralizado com os outros. Tá? Largura do texto, o alinhamento é centro, caso eu tenha quebra de linha. No caso, como eu especifiquei a largura do meu objeto, se o meu texto passar, ele vai para a linha de baixo e aí eu alinho no centro. Ele fala a cor de cima, olha que legal para a gente fazer o gradiente. Eu me recuso a falar degradê. Tá? A gente tem o gradiente, a parte de cima, top color, bottom color, parte de baixo. Aqui no caso, isso daqui, veja que eu tenho blue, ponto de exclamação 20, significa que eu estou pegando 20% da cor definida como azul. Agora eu não me lembro se é o complemento. Eu não sei se na verdade eu estou pegando 80% da cor ou se eu estou pegando 20%. Enfim, mas essa é a ideia. Bom, esse intercept aqui, ele significa o espacinho que eu tenho entre o meu texto que está dentro do meu objeto e as bordas. Tá? Bom, definir o estilo
o estilo global. Agora, como eu estou fazendo um fluxograma, eu tenho alguns decisores, por exemplo. O que é uma decisão? É um negócio desse, olha, ele herda, pensemos naquele conceito de herança, né, de linguagem de programação. Então, eu estou herdando todas as propriedades, no caso deste nó. Então, o meu decision é um tree node, só que em vez dele ser um rectangle, ele vai ser um diamond. E o resto se mantém as propriedades. E o intercept eu coloquei, no caso aqui ele colocou 0, porque como é uma forma que é mais difícil de você colocar o texto dentro para não ocupar muito espaço. Aqui no caso ele definiu o que vai ser o nó principal, é em vermelho, e ele define a propriedade do ambiente e como termina, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Aqui, continuando, ele fala que a primeira coluna é a decisão e a segunda é os nós do ambiente. Então, ele fala, olha, fórmula, single line, equation, acho que é melhor mostrar que fica mais fácil, quer ver? Ó? Eu tenho a tabela que ele faz é o seguinte, aqui ele usa uma matriz e ele fala, aqui desse lado são as perguntas e para lá são as ações. Exatamente, isso. Aqui são as decisions e aqui são os nós convencionais. E ele definiu uma coisinha especial que é o começo e o fim, tá? Então, é mais ou menos isso. Aí ele fala, você também pode desenhar as coisas através de laços. Nesse caso, olha que interessante, ele usa um comando que a gente está acostumado a ver em linguagem de programação, que é um for each. Então, no caso, olha que bacana, ele pega o par ordenado. Então, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, 5 e 6. Ele itera, olha, de x e y. Né? E aí ele fala, olha, o mapa na posição x, 1, tal, no, que ele define aqui, ó, o yes or no. Lembra, isso daqui é uma coisa que a gente também chama de shorthand, né, que é uma forma de você falar com menos palavras, alguma coisa, né, mais complexa. Enfim, e ele vai iterando. Então, esse daqui é um exemplo. Eu não vou entrar muito em detalhes, senão não dá tempo de mostrar tudo, gente. Aqui um outro exemplo, né, gráficos de como que chama isso daqui? Torta? Pizza. Porque... Oi? Se alguém, seguinte, se por um acaso, por alguma razão do destino, eu for chamado para alguma banca aqui que tiver isso daí, eu vou reprovar, tá bom? Já estou falando já, tá? Não me coloquem gráfico de pizza na tese, tá? Eu bato no 6, hein? Brincadeira, gente. Então, esse daqui é um gráfico de pizza. Por que chama pie, então, né? Bom, olha que simples. Pacote, PDF Pie. Simplesmente falo o valor, dou um label e termino. Gente, é muito simples. Olha lá que barato. Deu certo. E aí, nesse caso, 180 é porque eu não faço a mínima ideia. É de onde eu começo de onde que eu coloco o primeiro, né? Certamente ele está colocando, olha, começa o primeiro aqui. Aí não seria isso? Oi? Para mim parece o 0 aí. A definição do que seja 180 só Eu não sei exatamente como é que ele coloca, porque às vezes o TIX usa coordenada negativa, isso me deixou louco já. Às vezes aqui é o 0 e aqui é o menos alguma coisa, tal. É bem maluco o negócio, mas eu vou ficar te devendo essa resposta porque eu também não sei. Bom, um gráfico coordenadas polares. Esse daqui é um cloud chart? Bom, aqui. Desculpa, é o outro. Esse daqui é o polar chart. Aí aqui, veja que não mudou nada, ele só mudou o tipo do gráfico. Aqui é um gráfico de nuvem. Seja lá o que isso for. Square charts. Gente, eu sou uma pessoa de computação, eu não estou acostumado a ver esses gráficos, me desculpem, gente. Aí o gráfico de barra, esse eu acho que pelo menos eu conheço. Veja que é um pouquinho mais trabalhoso. No caso aqui, eu tenho o título, eu tenho qual é a barra que eu vou usar, eu falo que eu quero os nós, os valores perto das coordenadas,
eu falo o estilo da linha do eixo Y, eu falo que eu não quero linha que divide o eixo X, eu falo da largura, né, de um pontinho, nesse caso eu não tenho, e eu falo que eu quero coordenadas simbólicas. Se eu não tiver isso, ele vai colocar 0, 1, né, coordenadas numéricas. Nesse caso eu estou atribuindo coordenadas simbólicas. E aqui eu falo, ó, add plot, o valor, né, no caso aqui de novo é como se fosse um par ordenado, tá? E assim por diante. E eu coloco a legenda. Esse daqui é uma pizza 3D. Pizza 3D. Isso soa interessantíssimo. Opa, temos mind map também. Mind map é mais interessante. De novo, mind map, concept color, text white. Node, concept, computer science, clockwise from, 0. Aí, ó, child, blá, 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 node. Fechou o child. É uma filha desse daqui, tá? Quem está pensando em ter filhos, pense seriamente em um node desse. Outro child, daqui. Mesma coisa, aqui. Não vou entrar muito em detalhes, mas é só para a gente entender. Tem 3 filhos mesmo ali? Tem 1, 2... Não, tá certo. Tem 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 1, 2, 3 e 4. Bacana. Tá. Pode ficar mais complicado. Tá? Definitivamente pode ficar mais complicado. Definitivamente pode ficar mais complicado. Opa, quer tirar? Quer tirar foto? Bom, vamos para outra parte da sessão. Aqui, um diagrama de Venn, sem também muita... Só que esse daqui é feito no braço, veja, que ele tá definindo os objetos e está colocando... Esse daqui não é Smart, esse daqui é Dumb Diagram mesmo. Tá? Temos árvores, esse daqui eu uso bastante também. Esse daqui, deixa eu ver se ele usa o Forest. Não, ele não usa o Forest. Existe um pacote chamado Forest, que é muito mais simples do que... É mais ou menos aquela história do mind map que a gente viu de usar os childs. Mas existe um pacote chamado Forest que você pode, por exemplo, fazer uma árvore assim, por exemplo, A, B e C, você faz ela assim. A, B e C. Esse pacote Forest faria essa árvore assim. Tá? Para mim é um dos... Como eu trabalho com a parte de linguagens formais e às vezes faz árvores de derivação, aquelas coisas assim, eu uso bastante esse pacote porque me é simples, né? Não, veja bem, de novo, não é que a gente não sabe fazer aquilo. Entre você ter que escrever, por exemplo, um punhado disso daqui e escrever isso, obviamente você vai ficar com a solução mais simples. Se alguém falar que a gente é preguiçoso, é conservação de energia, tá? É mais bonitinho. Aí, ó, uma árvore na horizontal, isso não é muito bom. Tá? Então, mesma coisa, aqui no caso eu dou algumas propriedades, no caso, olha, eu falo que ela cresce para a direita. Agora, geometria, Tix Euclid, muito legal também. O Tio Tantle, no manual do Tix, começa um tutorial no próprio manual construindo alguma coisa bem parecida com esse. No caso, o Tix Euclid faz ele oferece mais algumas conveniências para as pessoas que gostam de fazer esse tipo de desenho. Então aqui é como ele desenhou aquilo. Nesse caso não tem muito segredo porque você tem uma série de coisinhas mais complicadas. Aqui, ó, mais um exemplo. Esse daqui também é muito legal. Veja que ele até marca até aqui o pontinho de intersecção. De novo, como ele foi feito. Veja que também não é um código tão complicado. De novo, temos que ler o manual, saber o que o manual tem para nos oferecer. Aqui no caso é a plotagem de funções, ó. Bacana, é uma senoide. Tá? De novo aqui, ó. Aqui a função, tá? Lembra bastante o Gnuplot, aí se alguém já se aventurou por ele. Tá? Aqui uma coordenada, uma função senoidal. De novo, nada tão complicado. Cadê ela? Aqui, ó. Veja, sim, isso daqui é definido no Tix como uma palavra reservada, é como se fosse chamada de função mesmo. Então,
No caso, sim, é seno mesmo. Tá? No caso, em 2D, 2D? Não, 3D, tá errado o título. Essa daqui, essa é ela mesma. Aí no caso, o que mudou? Aparentemente ele rotacionou aqui. A parte de cima ele rotacionou os eixos. Aí um gráfico de superfície, uma função ali de... Vamos lá. Esse daqui, agora sem as linhas de auxílio. Mais alguma coisinha aí. Isso daqui também tinha que ser... Uma coisa dessa demora para você compilar. É aquilo que eu falei para vocês. Tem coisa que às vezes dá um pouquinho mais de trabalho. Veja que nesse caso aqui, ele usa um pedaço de um código em Lua. Então provavelmente ele requer o Lua LaTeX, que é um outro engine para você rodar. Mas você pode também otimizar alguns cálculos usando uma linguagem de programação e você chama ela aqui, ó. Ele está chamando um código em Lua. Tá? Aí mais alguma coisinha. Vamos lá. Aí, muito bacana. Isso daí parece aqueles macarrões, né? Aí, né, torcendo uma superfície. Aí uma flor, um gráfico paramétrico. Apresentei sua namorada, que é matemática no Dia dos Namorados, com algo assim, tá vendo? Ela vai te achar um nerd, mas não tem problema. Oi? É, exatamente, lógico. Não me faça contar uma coisa nerd que aconteceu comigo nesse sentido. Depois eu conto lá fora. Vamos lá. Mais uma flor. Tem outra flor, caso as moças aí gostem de outras flores, né? Aí temos a parte de química. Aí um anel de benzeno. Eu sempre odiei isso daqui, continuo odiando com todas as fibras morais do meu corpo. Aqui o anel de benzeno. Veja, nesse caso aqui, quem que é o autor? É o... Oh, meu Deus. É o Clemens Niederberger. Veja que ele simplesmente define um objeto químico. Aí esse daqui é coisa de químico, tá? Isso daí é uma notação já convencional. Aí é convencional do pessoal de química. Não me perguntem o que isso significa, tá? Eu sempre fui muito ruim em química. Aí no caso, ó, modelos de glucose. Então, ó, vocês poderem lembrar aqueles bons tempos, né, de ensino médio. Aí os átomos, olha lá, aí mais coisas, mais trabalhadas. Aqui ó, tem o link embaixo. Tabela periódica, que é muito divertido. E aí alguns exemplos gerais. Você pode ter uma timeline, fazer uma timeline, aí o código dela. Circuitos elétricos, para o pessoal aí da engenharia. De novo aí. Você tem até coisas de mecânica, né? Coisas bem... Você tem mais partes aí, física. Setores de um cilindro. Vamos ver mais o que temos. Você tem coisas... Tem como plotar algumas coisas. Esse é do Mark Webrow. Você tem aqui um ovo. Fantástico. Ó, de novo, uma mandala aí, é muito bonitinho fazendo uma camiseta, ser processado por usar uma coisa sem pagar direitos autorais. E, por fim, este exemplinho aí. Os meus celulares acabaram. Eu preparei, eu tenho um talk no domingo de uma amiga que fez mais um pacote em Tixi. Ela não vai poder vir pro evento, ela é alemã. E ela me pediu para apresentar. Se vocês não se importarem, eu gostaria de mostrar para vocês o pacotinho dela. É bem diferente, mas eu acho que é divertido para mostrar algumas coisas um pouquinho diferentes que o LaTeX pode fazer. Deixa eu ver se eu tenho... Onde que eu coloquei aqui? Esse daqui é um preview do que eu vou falar. É um pacote chamado TixieDux. Só para contar um pouquinho de história, para vocês entenderem a relevância disso, o meu avatar, a minha imagem no desenvolvimento, né, desenvolvimento de software, GitHub, enfim, na internet é um patinho de borracha com um bonezinho azul segurando um taco de cricket, né? Então...
As pessoas me conhecem na internet como um pato de borracha, afinal de contas é assim que a internet funciona, né? Tá? E a gente conversando, né, das possibilidades, inclusive só fazendo um parênteses, se alguém aí usa Inkscape, existem plugins para você exportar SVG para código TXT. É código raw TXT, né? É aquele duro, né? O código na mão, mas existe um conversor, então é uma possibilidade. Então eu vou falar para vocês desse pacote aqui, que eu particularmente eu acho esse pacote uma gracinha, que eu acho que talvez vai fazer vocês, pelo menos, fazerem um patinho em casa. Então aqui ela pede desculpas que ela não pôde vir. Então vamos para a introduction, tá? Ela diz o seguinte, bom, patos de borracha podem ser feitos de látex, né? Aí ela pergunta, mas eles podem ser feitos de latex? E a resposta é, obviamente, claro que não. Quem vai pensar num absurdo desse de fazer um pato de borracha com latex, né? E é possível fazer isso com esse pacote chamado TXDux. Tá? Como surgiu esse? Uma questão no Stack Exchange. Essa é uma amiga minha também, de novo. Existe uma máfia no Stack Exchange, mais ou menos. Bom, olha que bacana. Carrega o pacote, TXDux, ele já carrega o TXT, né, under the hood. Begin TX Picture and TX Picture. Ambiente TXT. Duck. Isso me dá um pato. Pura e simplesmente, tá? Mas eu não gosto de usar o código direto, eu queria usar como biblioteca. Eu posso chamar o TX biblioteca direto e usar a biblioteca de patos e falar, olha, eu quero desenhar na posição 00, né, o elemento pato. E aí ele faz lá para mim. Tá? Bom, dá para fazer bastante coisa. Então eu posso... existe a gente chama de keyval, que seria o chave-valor. Você tem muita opção de fazer comandos em TXT de forma que você defina alguns atributos. Né? Então, no caso, você pode definir, por exemplo, o body, cor do corpo, no caso blue, cor da cabeça, no caso verde, a cor do bico, no caso vermelho, e a cor dos olhos. Sempre no chavinha, né, igual, valor separado por vírgula. Tá? Então, temos algumas características. Então, por exemplo, você pode falar, olha, eu quero ele de cartola. Né? Mas eu não quero a cartola preta, eu quero a cartola vermelha. Você tem um valor default para a chave, se você especificar, ele aplica. Caso contrário, ele usa o valor padrão definido. Muito bem. Aqui é um exemplo. Nesse caso, eu pedi para minha amiga fazer a Princesa Peach do Super Mario como um pato, né? Então essa daqui, não sei se dá para aparecer, é a Princesa Peach. Inclusive no manual do TXDux, ela fez o Mario, o Luigi e a Princesa Peach. Muito bacana. Não está aqui, mas tal. Bom, temos vários estilos de cabelo. Então você pode definir vários tipos de cabelo, inclusive com a cor. Se você quiser, você pode falar, olha, eu quero o cabelo longo, né? Eu quero com a cor azul. Você vai lá e define. Bom, e eu tenho roupas, obviamente, né? Isso é muito importante também. Você tem camisas, você tem jaquetas, você tem capas. Então aqui é um exemplo de um patinho executivo com uma linha muito simples de código, né? Então, temos, obviamente, os chapéus. Então nós temos vários tipos, né? Acho que o mais interessante é esse daqui. Eu espero que quem aí está para terminar curso, quem aí está para defender, que consiga finalmente fechar com um patinho desse, né? Que mais que temos? Tem muito mais no manual. No caso, tem até coroas, né? Então, lá temos óculos, que também é muito importante, e você pode fazer a combinação de tudo isso. Né? No caso, mensagens, você pode fazer o patinho segurar uma plaquinha,
Ele pode falar ou ele pode pensar. Tá? No caso, esportes, no caso, cricket, hockey, futebol. Aqui no caso, seria o pato Neymar, né? Obviamente ele não está rolando, né? Que acho que seria muito mais adequado para o momento. Veja que, tirando a parte da definição das cores, isso daqui a gente já sabe. Você simplesmente fala que o corpo tem essa cor, a camisa tem aquela cor, a jaqueta é isso, e aqui ele define, né? Isso é um comando do TICS que você define algumas listras. No caso, ele definiu só a parte de baixo para fazer a bermuda. Aqui no caso mostrou mais duas uniformes. Esse daqui é da Juve, né, o time italiano, e esse daqui é do Mönchengladbach, que é um time da Alemanha. Tá? E aqui é um outro exemplo, né, do patinho. Aí temos comida também, é óbvio, né? Então você pode fazer o seu patinho comer pizza, sorvete, tomar um milkshake, comer um pão, um bolo ou beber um vinho. E no caso, vamos falar assim, eu quero gerar um pato aleatoriamente. Existe um comando randuck, que ele vai te gerar um pato aleatoriamente. Porque, veja, fala a verdade, se você não tinha pretensão de usar LaTeX, a partir desse momento você está pelo menos tentado a tentar regerar um pato. Abra seu coração nesse momento, olhe para a câmera da verdade e diga que você tem vontade. No caso, aqui de novo executado, eu peguei um médico, enfim, alienígena. E você pode fazer muitas coisas, lembre-se, estamos falando de TICS. O que foi definido? Veja, aqui no caso ela definiu por coordenadas. Eu coloquei um retângulo. Tudo aquilo que eu vi lá atrás, eu posso, por exemplo, em um nó, chamar um duck e colocar um pato lá. E ela definiu alguns nomes para algumas posições. Então, por exemplo, em vez de você especificar a coordenada, você especifica os pontinhos. Vamos lá? Temos alguns exemplos. No caso aí, Páscoa, Halloween, inverno e Natal. Aí os animais da fazenda. Quem aí é fã de Star Wars? Long live and prosper. Tem aqui um pato escoteiro. Tá? Ali no caso, se não dá para ler, é escotismo para patinhos. Aí aqui ela mostra o processo de patificação, alguma coisa assim. Então no caso aqui temos uma foto do Donald Knuth na Marcha para a Ciência, March for Science, que aconteceu, não me lembro em qual cidade nos Estados Unidos. Aquela comoção que teve com algumas coisas, algumas atitudes do Trump, que os cientistas saíram para a rua. Nesse caso, né, ele faz inclusive uma piadinha com né, o Trump falar do huge, né, no sentido de huge. Né? Então, good algorithms are huge. Então temos aí o Donald Knuth. Aí o que ela fala? Olha, precisamos pegar alguns elementos da pessoa. Tá? De novo, ver algumas variações de cores e colocar no patinho e pronto! Temos aqui o processo, convertemos o Donald Knuth em um patinho. Tá? E aqui nós temos alguns exemplos. Aqui mostra um usuário de tech, provavelmente japonês, eu acho. Enfim, japonês? Então tá. Aqui mostrando, por exemplo, como ficou a final da Copa, né? Croácia e França. Né? Eu acho que isso que deu azar. Aqui tem um vídeo, isso daqui é muito legal. Se vocês quiserem acessar, o Alexander Graham, ele fez isso daqui ao vivo, assim, a animação. Ele gerou uma sequência de PDFs, exportou para GIF. Então você vê os patinhos nadando e o barco passando no fundo. Então assim, as pessoas estão abusando do... Aquele ali é meu avatar, viu, gente? Existe uma coluna no Tugboat, ele é uma revista do grupo de usuários tech, tá? Que todo assinante recebe, ela não é muito frequente, ela tem poucas tiragens, assim, em torno de 3, 4 exemplares por ano. Mas existe uma coluna chamada Duckboat, que é uma coluna em que assina-se um pato chamado Professor Van Duck, que ele é feito com o pacote TICS também, ou TICS Ducks. A gente fez para
para o evento amanhã, uma versão da aquarela do Toquinho. Tá? Se vocês depois quiserem acessar, pena que a gente não tem, acho que não está com a internet ligada aqui, mas senão a gente podia ver. Foi feito, vocês lembram, né, da música Aquarela do Toquinho? Foi feito uma versão com os patinhos. Aí, obviamente, também fizemos algumas outras versões. Tem coisas bacanas se vocês quiserem dar uma olhadinha. E aí, alguém fez a mesma coisa para marmotas. Então, se você não gosta de patos, você pode tentar as marmotas, que também são muito interessantes. E, aqui no caso, no final, ela deu a lista de onde que encontra o pacote, o desenvolvimento no GitHub, onde que você tenta entrar em contato com ela, algumas questões, algumas coisas assim. Então, essa foi a apresentação dela. Então, a ideia é a seguinte: hoje, LaTeX, ele passou daquela ideia de que ele somente é usado no meio acadêmico por aquela pessoa que fica no dungeon lá, que fica dentro da sala trancada, né, que funciona somente a café, que pega sua xícara logo de manhãzinha e não fala com ninguém. Hoje, usa-se LaTeX para muita coisa. E um parênteses, eu acho que é muito importante falar isso, o próprio Word se beneficia muito do LaTeX, porque o Equation Editor do LaTeX, graças a Deus faz muito tempo que eu não preciso usar aquilo lá, mas assim, ele tem se tornado cada vez melhor, obviamente melhor, tem um asterisco na frente, querendo dizer o seguinte: eles estão melhorando o suporte matemático no Word por dois motivos. O primeiro, eles sabem aonde procurar as informações, porque afinal de contas, hoje, LaTeX é de fato o sistema por excelência para tipografia, principalmente tipografia matemática. E, aí essa é a parte interessante, o Lamport é empregado da Microsoft. O Lamport é funcionário da Microsoft, é um funcionário de alto escalão. Eu tentei trazer ele para o evento amanhã, mas ele me disse que ele não pode sair. A Microsoft não deixa o homem sair lá dos Estados Unidos. Mas enfim, então assim, vale a pena explorar. Eu acho que vale muito a pena. Tem bastante coisa e não precisa começar de cima para baixo. Né? Você pode começar de baixo para cima. Tem aquele site, o TechExample, que tem muitas coisas em Tixi, coisas que você pode aproveitar para o seu próprio trabalho, para os seus divertimentos. Você pode, por exemplo, fazer coisas em LaTeX, importar para o Inkscape, importar para o Illustrator. Você pode, por exemplo, gerar código no Corel, no Photoshop, alguma coisa, salvar como PDF, trazer para dentro do LaTeX. Você pode usar conversores. Então, assim, the sky is the limit. É mais ou menos essa a noção. Então, o que eu me propus aqui, o Paulo me disse que era mais ou menos até essa hora, era ter essa conversa com vocês. Então, acho que chega de eu falar um pouquinho, então eu abro para vocês para perguntas, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa. Não precisa ser necessariamente sobre isso, sobre o que vocês quiserem dentro do assunto. Então, e eu estou disponível, vocês podem me procurar pela internet, por e-mail. Eu costumo responder bem rápido, e o que eu puder ajudar vocês, não somente nos seus trabalhos acadêmicos, mas também qualquer outra coisa relacionada com LaTeX, vocês fiquem totalmente à vontade para entrar em contato comigo. Caso alguém queira saber, eu não usei a BNTech para minha tese. Caso alguém aí esteja usando, assim, queira perguntar, eu não usei. O que eu usei Memoir. Memoir é uma classe para o LaTeX, e eu customizei algumas coisas, eu mudei algumas coisinhas, assim, 4, 5 linhas no código, mas, obviamente, eu tenho um pouquinho mais de experiência no que eu posso fazer. Mas, assim, temos um crescente uso de tech na comunidade brasileira. O projeto ABNTech está bem legal, assim. Eu tenho algumas ressalvas, mas aí já é aquela coisa de estilo, né? Quando você adquire uma certa bagagem, você passa a olhar, você perde um pouquinho a compaixão, né? Então eu tento me restringir um pouquinho. Às vezes eu falo, olha, muda isso daqui, tenta isso, porque eu acho que a gente tem que se ajudar. Então, assim, procurem, se precisarem de ajuda, procurem os fóruns, sabe? Não tenham medo de perguntar, procura lista de discussão e
E leia manual. Eu acho que o ponto é, eu sei que é chato, eu sei que dá trabalho, tem dificuldade, entre em contato com o autor. Em geral, os autores de pacotes techs respondem bem pontualmente, assim, o pessoal é bem legal porque, afinal de contas, o que mantém um pacote vivo são os seus usuários. Né? Um pacote desse só tem visibilidade se as pessoas usam e brincam e se divertem. Né? E no momento que... E veja bem, se no momento que você está programando em text, você está digitando alguma coisa em text, você começa a ficar irritado, você começa a ficar entediado, dá uma paradinha e repensa seu código, porque foi o que o Paulo falou, você tem que pensar no conteúdo, né? A exibição, isso é outra coisa. É bom também você dar uma olhada, se está bonitinho, se está aqui, está certo, mas tentar focar um pouquinho mais no conteúdo. Então é isso, gente. Perguntas? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar uma coisa. Pode perguntar. Você que é responsável pelo Arara, é isso? Sou? É mesmo? Por quê? Não, porque eu já ouvi falar de Arara, mas assim, eu não sei exatamente como que funciona. Deixa eu ver. A gente tem... Deixa eu ver. Peraí. Se tiver a versão 9 eu falo. Se não tiver eu não mostro. Tem, mas vamos ver qual que é. Não me faço fazer isso. Tá sem internet, eu acho. Não, acho que... Não, peraí. Tá baixando, peraí. Peraí que eu já te falo o que é. Maravilha. É o seguinte... desculpa, gente, eu sou usuário Linux, então eu sempre me perco. O Paulo falou de um software de automação. É alguma coisa mais ou menos assim, tá? Vou fazer aqui com vocês. Documento class article. Deixa eu ver aqui. Esse daqui seria um código convencional em LaTeX, né? Simplesmente begin and document, eu tenho um hello from section. Na verdade, o que seria esse software? É simplesmente uma forma de você automatizar a compilação no sentido de você definir no seu documento aquilo que tem que acontecer. Então, por exemplo, eu tenho que rodar... Eu tenho que rodar, por exemplo... Eu tenho que fazer isso, eu tenho que rodar um PDF LaTeX. Então, se eu chamo... é que não deu... acho que não dá para enxergar. Mas o que ele fez? Ele rodou o dito cujo engine. Talvez não pareça muita coisa, a ideia é que assim, por exemplo... Dá para mudar o fundo se eu botar em branco? Eu vou tentar, peraí. Dá para fazer isso aqui, gente? Properties. Acho que... Meu Deus, peraí. Layout, colors. Pop-up. Peraí, acho que dá. Peraí, screen text. Black. Screen background. Aê! Tá, então a ideia seria o seguinte. Eu defini tudo que eu quero rodar no meu source e eu só peço para ela executar. E a ideia é que, por exemplo, se eu tiver, digamos, é que não tem aqui no caso, mas, por exemplo, se eu tivesse, não sei se ele vai dar algum problema, porque ele não tem, mas se eu tiver, por exemplo, alguma coisa de BibTeX, eu poder... desculpa. Eu poder... obviamente ele vai dar erro porque não tem nada que possa descrever, mas a ideia seria alguma coisa assim. Você tem a possibilidade de definir passos de automação do seu documento. Então, por exemplo, como que você faz o seu artigo, por exemplo? Você tem que rodar uma vez para o engine coletar os labels. Você tem que rodar ele mais uma vez para ele acertar algumas coisas.
você tem que rodar um BibTeX ou um Bieber para você acertar as referências. Você tem que rodar mais uma vez para você acertar algumas outras referências que ficaram faltando. Eu ainda rodo mais uma vez porque às vezes você coloca o label e ele muda alguma coisa de lugar. Então assim, você às vezes tem que definir uma sequência, às vezes, por exemplo, você está no TechWorks, que é um ótimo editor, mas você tem que ir lá. Vai lá e seleciona um, executa. Vai lá, executa de novo, vai outro. A ideia é bem simples, era só para automatizar. É que nessa versão eu coloquei algumas frescuras, né? Então, por exemplo, eu poderia falar o seguinte, eu rodo o PDF LaTeX se o meu tech mudou ou se eu não tenho o arquivo PDF, por exemplo. Então, o que acontece nesse caso em particular? Obviamente, ele vai rodar a primeira. Quando eu tento rodar ele de novo, ele não roda de novo, porque eu não mexi no meu arquivo. Meu arquivo continua o mesmo. Então, ele continua... Então, eu não tenho por que compilá-lo se ele já está atualizado. A menos que, por exemplo, aqui, eu mude alguma coisa, e aí, obviamente, ele vai detectar que alguma coisa foi mudada, e aí eu tive que alterar. Na verdade, é isso. É um software bem simples. A ideia é simples. Longa história. Seguinte. Eu disse para vocês que eu uso LaTeX fora do ambiente acadêmico também. Eu tinha um projeto bem inusitado. Era um projeto de um livro de cantos para a Igreja Católica. E esse livro continha pelo menos 1.200 cantos. E era necessário ter o índice alfabético e era necessário ter uma série de subíndices no seguinte sentido. No caso, na Igreja Católica, você tem os tempos litúrgicos, então você tem, por exemplo, Natal, Advento, Advento, Tempo Comum, enfim. Você como se eu tivesse uma matriz. Aí você tem, por exemplo, em que hora que os cantos podem ser cantados dentro de uma missa, por exemplo. Então você tem entrada, ato, glória, blá, 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 uma série de coisas. Você tem pelo menos uns 20 aqui. Então era uma matriz que eu tinha que praticamente preencher. Esse canto pode ser usado nessa situação, nesse tempo e nesse tempo. Então, se você fazer o produto cartesiano disso, eu cheguei a mais do que 30 e poucos índices. Índices que eu tinha que... O objetivo era gerar a liturgia do dia, assim? Não exatamente a liturgia do dia, mas eu queria... Não, na verdade, o objetivo era gerar um bruto de um livro contendo toda essa informação com as referências cruzadas. Só um parênteses, o projeto da liturgia diária eu fiz no ano retrasado. Aí eu fiz isso, eu fiz um crawler de sites, por exemplo, da CNBB ou Canção Nova, que pegava a liturgia do dia, extraía as leituras e gerava um arquivo PDF para a minha paróquia. Isso eu fiz. E eu uso o TeX para isso. Né? Oi? Esse não tá, mas é questão de eu colocar. É que, em geral, é coisa in-house. É coisa que você tem para você usar em casa. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter esse problema. E, na época, eu precisava alternar entre alguns... Eu tinha meu Linux, mas eu precisava, às vezes, rodar num Mac, eu precisava rodar numa coisa. Aí, comecei a ter problema de portabilidade. Aí, um rodava aqui, outro rodava aqui, eu precisava... Como você trabalha com vários índices e conteúdo que, em geral, é bastante atualizado, as referências se perdem muito rápido. Então, assim, você fala assim, poxa, mas esse canto aqui não era esse número, você vai ver, não é, porque você tem que executar várias vezes, de forma que você chegue num estágio em que tudo tá linkado certo. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou escrever um software. É a mania do engenheiro, né? O engenheiro não pergunta por quê, ele pergunta como, né? Eu sempre me pergunto isso, né? Por que eu preciso fazer isso? Não, como eu faço isso? E eu peguei e escrevi. Eu comentei com um amigo, falei assim, olha, eu fiz um negócio, falei assim, disponibiliza para o pessoal. Tá bom.
Aí queria um nome, né? E aí eu imaginei, falei, bom, eu gostaria de alguma coisa que fosse significativa para o país, alguma coisa que tivesse referência direta com a nossa cultura. Aí eu gostei do nome Arara por 2 motivos. O primeiro é porque é um palíndromo, para começo de assunto, eu acho muito legal, aí vem aquela paranoia do matemático, né, que você sempre tem alguma coisa que você se encanta sem razão aparente, né, e eu particularmente gosto de palíndromos, né, falei, poxa, bacana, né. E uma outra característica, é extremamente divertido você ver o estrangeiro falar essa palavra. Você não tem noção, Eu não vejo a hora da minha palestra amanhã para poder ouvir os estrangeiros falando isso do Tucurti. I'm sorry, could you please repeat? É bem isso. Então, esse é o motivo do nome. Eu comecei com a versão 1, foi bacana, não tinha nada, basicamente. Como né, eles dizem, se a coisa não funciona, chame de versão 1 e disponibiliza, né? Então, foi o que eu fiz. Versão 2 já teve umas coisas mais legais. A versão 3 parou até algum tempo, até 2, 3 anos atrás. Bacana, feliz. Começou a ser disponibilizada no MikTek e no Tech Live. Fiquei feliz da vida, bacana, né? Várias pessoas começaram a usar, até pessoas até importantes do Tech. De repente, começou a vir as issues, começou a vir os bug reports. E assim, tinha coisa que eu falava, puxa, e agora? Como é que eu resolvo isso? Só que imagina só, eu estava no meio do meu doutorado. Eu estava no meio de escrever tese, de publicar artigo. Né? Vocês sabem que você fala assim, deixa que eu tiro de letra. Não, começou a apertar. E aí fazia quando dava, tal. Terminei o software, maravilha. Acabou? Acabou nada, tinha que escrever o manual. Essa é a pior parte. Porque tem muitas coisas, foi o que eu disse para vocês, tem muitas coisas que está intuitivo para você. Você escreve um texto, um artigo, seu orientador fala, mas você não falou o que é isso. Professor, mas eu sei o que é isso. Você sabe, mas o leitor não sabe. Então assim, foi um processo muito interessante, eu diria. Mas no final das contas, eu acho que foi divertido. Eu diria que isso daí, não que mudou a minha vida, mas assim, eu acho que deu conheci muitas pessoas, né, me abriu bastante, assim, não oportunidade, porque na verdade eu faço isso porque eu gosto, mas assim, você acaba conhecendo bastante gente, eu acho que isso que é o legal dessas comunidades. Você tem que ir pelo seu problema, mas você tem que ficar pelo grupo. Eu acho que isso foi o que aconteceu quando eu comecei no Stack Exchange. Eu cheguei porque eu precisava, eu tinha problema, eu precisava de uma resposta. Me deram a resposta. Mas o pessoal foi bacana, o pessoal foi legal, o pessoal foi atencioso e você acaba ficando por algum motivo. Tem, por exemplo, o LaTeX MK, que é um outro software de automação, só que ele está no outro lado do espectro. O problema é o seguinte, eu pensei em escrever um software que automatizasse automaticamente. Ele pegava o seu código, ele inspecionava tudo e falava, eu preciso rodar isso e isso. Nessa sequência, tantas vezes, resolve o problema. Maravilha. Só que o fato de eu trabalhar com linguagens formais me mostrou que Tech, não sei se tem o pessoal aqui que é de teoria, Tech é no mínimo dependente de contexto. Uma linguagem que é dependente de contexto, você não consegue prever coisas a priori. Tem coisas que só serão resolvidas em tempo de análise da cadeia. Ou seja, tem coisas em Tech que eu não vou conseguir saber a menos que eu rode, a menos que eu execute, né? Então eu falei assim, poxa, é um sonho de Ícaro, né? Você querer adivinhar isso. E de fato, a teoria da computação me diz que eu não consigo fazer isso. Então eu falei, não vou tentar. Eu falei, e se eu fizer o contrário? Eu sei o que eu tenho que fazer. Então eu especifico. Então eu costumo dizer que Arara está no outro lado do espectro. O LaTeX MK, que é uma ferramenta de um americano chamado John Collins, a ferramenta é excelente. Ela tenta adivinhar para você. Mas, de novo, mágica ela não vai fazer. Ela tem uma aproximação muito boa, porque afinal de contas, agora, pragmaticamente, difícil você ter um documento que seja tão complicado. Acontece, você pode ter um documento que nunca vai convergir, por mais maluco que seja. O que acontece? Imagina que você tem um documento assim. Você tem 2 páginas. Você tem uma referência aqui.
Você roda a primeira vez, ele pega a referência. Aí você roda a segunda, ele atualiza a referência, só que você atualiza, ele joga para cá. Quer dizer, já não é a mesma referência. Você tem que rodar de novo. Quando você roda de novo, ele acha que está inconsistente, joga para cá de novo. Aí você vai rodar de novo, ele joga para cá. São poucas as situações que isso vai acontecer, tá? Mas existe a possibilidade do seu documento nunca convergir. Como que você faz? Edita na mão, tira, põe uma palavrinha a mais, pula uma linha, enfim. Não tem jeito, não tem o que fazer porque você criou uma situação que o sistema não consegue resolver por esse motivo. Então, eu falo que é isso. É um conceito simples, é um conceito bobo, mas que parece que as pessoas compraram a ideia. Porque em vez de você ter que executar um monte de coisa, você executa um comando só. Basicamente é isso. Então, é isso. Eu sou o autor. Então, acho que é isso. Então, valeu.